Imagine que a sua situação já não é das melhores, mas ainda há como piorar. Depois de desmaiar em seu segundo emprego, você descobre que tem câncer terminal. Dessa forma, decide arriscar tudo para ganhar muito dinheiro enquanto ainda pode. Sendo assim, acaba se envolvendo com paradas ilícitas. A história inicia com o nosso protagonista dirigindo um trailer atordoado pelo deserto. Ele e seu parceiro Jesse, que está desmaiado no momento, estão usando máscaras de proteção para gases tóxicos, enquanto há 2 outros homens no veículo. Depois que o trailer fica empenhado no meio de algumas vegetações típicas do local, Walter sai do veículo, pega uma arma e uma câmera e começa a gravar alguns dizeres para sua família. Em seguida, o protagonista vai até o meio da estrada e com a arma apontada para o vazio que é o deserto, a cena corta e passamos para 3 semanas antes do ocorrido. É um dia normal como os outros, mesmo sendo aniversário de Walter. Ele acorda, vai dar sua aula de química na mesma escola que seu filho estuda e depois passa para o seu segundo emprego, que é em um lava-carros, o qual ele odeia, pois mesmo tendo combinado com o seu superior que ficaria apenas atendendo e no caixa, o homem sempre arranja um jeito de o pôr para ajudar os mais jovens com os automóveis. Mais tarde, quando Walter chega em casa, ele é surpreendido com uma festa surpresa e apesar de ser a razão de todos estarem ali, é como se o homem fosse de certa forma invisível. O único momento que teriam incluído na conversa foi quando Hank, seu cunhado que trabalha na polícia, ofereceu de um dia levá-lo em uma apreensão. No dia seguinte, o protagonista faz o mesmo de sempre. No entanto, no meio de seu expediente no lava-carros, Walter acaba desmaiando e quando acorda está dentro de uma ambulância. Apesar de não querer ser levado até o hospital por seu plano de saúde não cobrir todos os gastos, o protagonista acaba indo parar no local, pois a coisa é pior do que ele imaginou. Walter é diagnosticado com um câncer inoperável e apesar de ser uma notícia bem pesada, o protagonista escolheu não contar para sua esposa ou qualquer outra pessoa. Aliás, ele volta para casa e tenta agir como se a sua consulta não tivesse existido. Contudo, nos próximos dias, algumas mudanças já estão aparentes em nosso querido Walter. Começando por ele se demitir do lava-carros quando mais uma vez seu chefe pede para ele ir para o pátio, sendo que desde o início o senhor teria deixado bem claro que não estaria lá para fazer este tipo de função. E mais tarde em casa, o protagonista liga para o seu cunhado para perguntar se pode ir em uma batida com ele, como o homem havia comentado em seu aniversário. Então na próxima cena vemos Walter dentro do veículo com os policiais. Um informante entregou uma casa que é usada para fabricar paradas ilícitas. Quem aparece estar no comando é um tal de Capitão Cook. Entretanto, assim que a equipe entra na residência, eles pegam um homem chamado Emílio, que parece ser sócio desse tal de capitão. E antes de Walter poder participar da brincadeira, Hank vai dar uma olhada com o seu parceiro para ver se a parada está limpa. Enquanto espera no carro, o protagonista se depara com o seu ex-aluno Jesse pulando uma janela do segundo andar da casa ao lado da que foi invadida para fugir. Dessa forma, mais tarde vemos que Walter foi o visitar em sua casa para fazer uma proposta para Jesse. O protagonista oferece ao homem a oportunidade deles serem sócios nesse ramo ilegal, já que recentemente Jesse acabou perdendo seu parceiro, levando em conta que Emílio foi preso pelo pessoal de Hank. Mesmo desacreditando nas palavras que acabou de ouvir, Jesse acaba topando e pegando alguns equipamentos de seu laboratório na escola em que trabalha. Walter consegue tudo o que eles vão precisar para fabricar as paradas. Já Jesse cuida da parte de conseguir um trailer, assim será mais difícil das autoridades localizá-los. Agora, falando em relação à família do protagonista, a esposa dele passou a desconfiar de que tinha algo de diferente com o seu marido, quando ele encarou 2 jovens bem maiores do que ele em uma loja apenas para defender o seu filho, uma atitude que o senhor sempre havia evitado. E passando para o laboratório móvel da dupla, vemos que Walter fica apenas com a sua parte de baixo na hora que eles começam os trabalhos, pois o senhor comenta que não quer que as suas sopas fiquem com o cheiro do que eles vão produzir. Na próxima cena, passamos para quando já está tudo pronto e Jesse fica surpreso como ficou um produto de primeira. Agora seus lucros serão ainda melhores e todo aquele sentimento que o homem
homem sentia de desgosto por seu antigo professor começou a passar um pouco para admiração. No entanto, as coisas desandam logo que Jesse vai atrás de um comprador. Ele é conhecido como Crazy e seu primo é o Emílio, ex-sócio de Jesse. Apesar de Jesse não ter tido envolvimento com a prisão de Emílio, Crazy convenceu seu primo que o homem é um informante. Agora que Jesse tem uma parada muito boa em suas mãos, uma melhor do que a que vendia antes, os dois o colocam em um veículo e vão até o laboratório móvel. Quando chegam, se deparam com Walter vestido daquele jeito e logo as ameaças começam. Então, como Jesse está no chão desmaiado, o protagonista não sabe muito bem o que fazer e começa a ensinar a sua receita para ganhar tempo. Já sabemos que Walter é um químico, dito isso, o protagonista usa seus conhecimentos ao seu favor e após criar um gás bem perigoso, que ao inalar você pode acabar perdendo a sua vida, o senhor corre para fechar a dupla dentro do trailer e logo eles apagam. Depois, Walter coloca máscaras de segurança para gases nele e em Jesse. Ele volta para o trailer e sai dirigindo atordoado, assim como no começo do episódio. Voltando de onde paramos lá no início, Walter até tentou tirar a sua vida no meio daquela estrada. Contudo, ele acabou não conseguindo, pois felizmente a arma estava travada. Em seguida, caminhões de bombeiros passam pelo protagonista e Jesse acorda, confuso e louco para saber o que aconteceu. Naquele dia, os dois chamaram um guincho para ajudar a tirar o trailer que acabou ficando atolado e o laboratório móvel ficou na casa de Jesse temporariamente. Já Walter voltou para sua família depois de toda essa loucura e fez aquilo com a sua esposa de uma maneira que nunca tinha feito antes. Entretanto, assim que acabou e foi ao banheiro, o homem desmaiou, mas Skyler não percebeu por a porta estar fechada, apenas achou uma atitude estranha a demora de seu marido. No dia seguinte, enquanto tomavam café da manhã, outras bandeiras vermelhas começaram a surgir. Uma delas foi quando receberam uma ligação um tanto estranha para o telefonema residencial, de um homem que aparentava estar tentando vender o seu produto como um vendedor qualquer. Mas o que chamou a atenção de Skyler foi a maneira que o Walter agiu. Ele ficou muito nervoso e gritou para que o homem não ligasse mais. Acontece que se trata de Jesse, ele não sabe o que fazer em relação aos dois homens que estão no trailer, ainda mais que um deles, o Crazy, parece estar vivo, mas ainda inconsciente. E como a esposa do protagonista não é boba, assim que seu marido e filho saem de casa, ela resolve retornar a ligação que o Walter havia atendido para saber de quem se tratava. Agora Skyler passa a ter cada vez mais certeza de que algo está errado, pois é direcionada a um site que pertence a um ex-aluno de seu marido, qual vende paradas ilícitas. Enquanto isso, depois de dar a sua aula, Walter pega mais algumas coisas no laboratório da escola para resolver o lance sobre o corpo de Emílio. Já Jesse começa a entrar em desespero, pois quando não estava vigiando o trailer, Crazy conseguiu fugir. No entanto, por sorte que o protagonista estava quase chegando na residência de seu ex-aluno e passou por Crazy na rua. Assim, ele colocou facilmente o homem no carro por Crazy ainda não ter recuperado totalmente a sua consciência. Na próxima cena, vemos que a dupla acabou levando Crazy até o porão da casa de Jesse. Lá, eles o prenderam pelo pescoço usando o sistema de segurança para motos. Agora, os dois precisam tomar uma decisão sobre o que fazer com Emílio e Crazy. Independente do que qualquer um deles escolher, estará cometendo um crime gravíssimo. Dessa forma, a dupla decide tirar na moeda. Sendo assim, Jesse acaba tendo que lidar com o corpo de Emílio, qual eles pretendem dissolver, e Walter com Crazy. Mais tarde, vemos o homem em uma loja procurando um recipiente para fazer a sua parte, contudo Jesse acaba não comprando o que lhe foi mandado, por não ter encontrado algo grande o bastante do material que o protagonista pediu, que coubesse um corpo. E também é difícil para Walter fazer a sua parte, afinal ele ficou de dar um fim em Crazy. Então, como ainda não estava preparado, o protagonista cuidou para que o homem tivesse coisas básicas como comida, água e um balde para fazer as suas necessidades. E chegando ao fim do dia, como Walter tinha uma consulta médica com a sua esposa para ver o neném que ela está gerando, ele teve que abandonar a sua parte por hoje, prometeu que iria resolver no dia seguinte para Jesse. Passando para o ultrassom, o casal descobriu que eles terão uma menina e quando a médica sai da sala para dar uma olhada em outros exames, Skyler aproveita para perguntar
perguntar para o seu marido sobre Jesse. Nesse momento, o protagonista se sente encurralado. Walter sabe que qualquer coisa que ele disser irá parecer a pior de todas. Então, o homem decide contar o que parecia ser mais inofensivo e comenta que seu ex-aluno lhe fornece uma parada ilícita. O que obviamente deixa Skyler furiosa, ainda mais que Hank, casado com a irmã dela, é investigador desse meio. Walter pede apenas para que a sua esposa o deixe dessa vez em paz, assim ele promete que irá voltar a ser o mesmo de antes. Mas antes, precisa que Skyler faça apenas desta vez. No entanto, não é bem assim que a sua esposa age, já que no dia seguinte ela decide ir até a casa de Jesse para pedir que ele fique longe de seu marido. E ainda não foi uma boa hora, pois Jesse estava transportando o corpo de Emílio para o andar de cima de sua casa. Mas por sorte que Skyler não chegou a ver alguma coisa e logo depois de ter dito o que precisava, ela foi embora. Então Jesse continuou com seu plano de levar Emílio até a banheira e depois despejar o líquido que iria dissolvê-lo. Mais tarde, quando Walter chega, Jesse e o senhor acabam brigando pelo que aconteceu mais cedo de Skyler aparecer na casa. Contudo, a discussão muda o foco quando o químico descobre que Jesse colocou o corpo na banheira junto com a dissolução e como o recipiente não é feito do material que Walter havia lhe dito, as coisas ficam ainda piores, pois o teto da onde fica a tal banheira acabou se dissolvendo junto, já que o líquido corrói qualquer coisa que não seja plástico. Enquanto isso, duas crianças que brincavam no deserto acharam uma das máscaras que a dupla usou naquele dia que tudo desandou. Agora, voltando para Walter e Jesse, vemos os dois limpando a sujeira que o ex-aluno fez ao usar a banheira para se livrar de Emílio. O protagonista está com a sua mente um pouco distante da realidade enquanto realiza a limpeza. E vemos que ele está pensando ou de repente se lembrando, ainda não sabemos, dele em uma lousa com uma mulher que parece ter um conhecimento parecido com o seu. Os dois parecem estar calculando cada parte que compõe o corpo humano, como ossos e assim por diante. Agora passando para Skyler, quando a sua irmã está em sua casa, ela aproveita para conversar com ela sobre o uso de paradas ilícitas. Sabendo que Mary usou uma boa cota na faculdade, Skyler a questiona como era o efeito em seu corpo. Claro que Mary achou meio estranho esse assunto vindo do nada e começa a pensar que a sua irmã possa estar preocupada que o Walter Jr. esteja fazendo uso. Então Mary sugere de Hank ter uma conversa com o sobrinho, mas Skyler tenta explicar que não é nada disso, até inventa uma desculpa, dizendo que é para uma história que ela está escrevendo. No entanto, Mary não acredita. Voltando para o protagonista, quando ele vai limpar o balde de necessidades de Crazy, o homem descobre que Jesse acabou falando mais do que devia naquele dia em que Crazy e Emílio foram até o trailer. Jesse havia falado seu nome, o que impediria de Walter o soltar, e ainda mais pesado do que isso, o ex-aluno ainda comentou sobre a escola que o senhor atua e a sua família. Crazy acabou plantando uma semente dentro da cabeça de Walter, falando que o maior inimigo dele está no andar de cima, e que a qualquer hora pode o entregar, diferente dele que está amarrado no porão e promete não revelar nada. Dito isso, o protagonista vai até o banheiro que Jesse está e arrombando a porta, os dois começam uma discussão. No fim, Jesse vai embora da própria casa até que Walter faça sua parte de acabar com Crazy. E agora passamos para Mary, que ao receber uma ligação de seu marido, ela ignora o que a sua irmã havia lhe dito e pede para Hank conversar com o sobrinho, até assustá-lo sobre o assunto de paradas ilícitas. Mas vemos como a hipocrisia funciona. Enquanto Mary conversa com seu marido, ela sai de uma loja de calçados com um par de saltos sem pagar. Na próxima cena, vemos Hank com Walter Jr. em um lugar que há muitas pessoas que são usuárias. Lá, o tio do jovem o assusta, dizendo que caso ele continue fazendo uso, irá parar em um lugar como aquele. O homem até chega a chamar uma mulher para dar um exemplo bem de perto para Walter Jr. E depois que vão embora, vemos que essa mulher vai para o seu quarto, onde acaba se encontrando com Jesse. Voltando ao protagonista, a noite chega e o Walter ainda não conseguiu cumprir a sua parte. Dessa forma, ele liga para sua esposa para avisá-la que irá chegar mais tarde, usando a desculpa que está no lava-carros. Skyler percebe que o seu marido é um mentiroso, pois a mulher recém havia falado com o chefe do protagonista, que avisou que o Walter se demitiu
existiu há 2 semanas. Dito isso, Skyler diz para ele que seja onde o homem esteja para passar a noite, que ela não o quer em casa. Assim que desliga, Walter prepara um sanduíche para Crazy, contudo, quando está descendo as escadas, o protagonista acaba desmaiando devido à sua saúde. Ele acorda depois de alguns longos 15 minutos apagado, então o homem junta os cacos do prato que acabou quebrando e sobe para preparar outro pão para Crazy. Agora Walter desce além da comida algumas latas de cerveja e pela primeira vez conta para alguém sobre o seu câncer no pulmão. O protagonista começa a ser bem sincero e diz para Crazy o convencer de o soltar, pois Walter afirma com todas as palavras que não quer tirar a vida dele. Ao longo da conversa, Crazy conta um pouco sobre a sua história e o protagonista descobre que a loja que ele comprou o primeiro berço de seu filho pertence aos pais do homem. No fim, Walter acaba sendo convencido de soltar Crazy, contudo, quando ele está pegando a chave do sistema na cozinha, o senhor lembra de verificar se todos os pedaços do prato quebrado estão na lixeira. E quando monta a louça, ele percebe que não, então provavelmente Crazy está escondendo um pedaço consigo e o pretende usar assim que for solto. Dessa forma, o protagonista já recebeu a resposta que procurava para acabar com o rapaz, e assim que desce para o porão, acaba usando o próprio sistema para tirar a vida dele. Apesar de acabar dando certo, Walter ainda recebe alguns ferimentos na perna quando Crazy tenta o atingir com um pedaço do prato. No dia seguinte, vemos que Hank, junto ao seu pessoal, acabou encontrando o carro de Crazy. E nessa hora ficamos sabendo que ele era um informante e aquelas 2 crianças que haviam encontrado a máscara da nossa dupla entregam o objeto para a polícia. Já o nosso protagonista voltou para casa e decidiu abrir o jogo com a sua esposa sobre o seu estado de saúde. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo. Deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!